Salmo de número 1, apenas o último versículo do Salmo, verso de número 6, ao qual eu peço a todos que leiam junto comigo este versículo. Vamos todos? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este é o texto dessa noite. Eu quero falar sobre o futuro glorioso do justo. Ou seja, eu quero falar a respeito do seu futuro, do meu futuro, do nosso futuro. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta era a minha história. Eu estava no meio da multidão que cantava glória ao Cordeiro de Deus. Então eu vi que todos os que servem a Deus um dia contemplarão as indescritíveis belezas do mundo por vir. Vi que este lugar, aonde todo mal será totalmente banido, não é uma lenda, nem uma fábula. Este lugar é real e verdadeiro, porque corresponde ao projeto original, criado pela mente divina. Este lugar existe e ele é chamado de céu pelos cristãos, para aqueles que amam a Jesus. Ele é chamado de um lugar maravilhoso e precioso. Por isso eu peguei a Bíblia e disse: vou ler agora todo o meio, todo o desenrolar da história, porque já sei que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A primeira coisa que eu me interessei rapidamente em entender e aprender dentro das Escrituras foi exatamente sobre o céu. Eu me lembrei que o apóstolo Pedro resumiu bem quando falou sobre a esperança cristã, quando ele disse: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Me lembrei então que eu posso conhecer um pouco sobre o meu futuro glorioso quando eu observo na Bíblia os títulos que ela dá para o lugar onde eu e você iremos viver eternamente. E o primeiro título conhecido nas Escrituras sobre o lugar da nossa morada eterna, é dito por Paulo. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Este primeiro título que fala da nossa morada, da nossa casa celestial, do nosso destino eterno, terceiro céu, é uma expressão que pode indicar que existem vários níveis nas regiões celestiais, sendo que o terceiro céu deve ser o lugar mais elevado. No Velho Testamento, Deuteronômio 10,14, está escrito: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Conforme uma interpretação tradicional, o primeiro céu é a atmosfera onde as aves voam, a atmosfera onde estão as nuvens e o oxigênio. O segundo céu seria o firmamento onde estão as estrelas, o cosmos. E o terceiro céu, já passamos para um âmbito espiritual, que é a morada e a habitação de Deus. É neste lugar que o Espírito Santo está dizendo que nós vamos morar. Quer seja onde for o céu, é lá que Deus está, e é neste lugar que viveremos eternamente. O mesmo Paulo, no mesmo capítulo de 2 Coríntios capítulo 12, ele disse: conheço um homem
em Cristo, que há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. A prova disso é que quando Jesus estava na cruz, prestes a morrer, 2 malfeitores estavam ladeando ele, e um deles se arrepende dos seus pecados. Olha para Jesus e chama ele de Senhor. Isto era decisivo. Senhor é alguém que você se submete, você se rende. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. João capítulo 14, verso 1 a 3 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Significa então que o céu é um lugar de descanso, de conforto, de comunhão. Mas mais do que isso, casa de meu pai sugere que o céu é o lugar de uma família. Em Hebreus capítulo 11, verso 14 diz assim: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria celestial. O que significa isso? A expressão sugere lugar de origem. Quando uma pessoa está longe da sua terra, ele se lembra saudosamente da sua pátria. Você pode ir para qualquer lugar do mundo e se achar bem ali, mas você sempre vai saber: aqui não é o meu lugar. Aonde é o seu lugar? Seu lugar de origem. Jesus disse em João 17, verso 16: não são do mundo, como eu do mundo não sou. O cristão, uma vez que ele segue a Jesus, ele descobre que ele tem uma nova natureza, que ele tem novas preferências, novos propósitos. Ele descobre que ele não é um morador definitivo deste mundo. Vai lendo a Bíblia, como eu disse aos irmãos, e depara com a promessa de uma morada celestial e se identifica com ela. Da linda pátria estou, bem longe do meu lar. Da minha terra eu tenho saudades. Quando é que eu vou voltar? Parece que nós, quando pensamos no céu, pensamos em retornar para um lugar que nós sempre estivemos. Nosso coração já está lá. Hoje compreendemos claramente que somos de Deus e que para Ele nós existimos e vivemos, e que um dia retornaremos para Ele, estaremos com Ele em nosso lar celestial. Estamos numa caminhada, a mesma semelhança das peregrinações de Israel no deserto. O mundo é um grande deserto. Nosso destino é a pátria celestial. Em Filipenses capítulo 3, verso 20, eu tenho outro título que refere-se ao lugar da nossa habitação eterna. Mas a nossa cidade está nos céus. O céu é literalmente um lugar onde existem ruas, rios, árvores frutíferas, construções, moradias. Você acredita nisso? Quando Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, ele estava falando de um lugar literal. Ele estava falando de uma cidade com topografia, com montanhas, com rios, tudo perfeito, sem qualquer mácula do pecado, sem qualquer marca da erosão. Aqui neste mundo tudo é encardido, tudo é sujo, tudo envelhece, tudo enferruja. Jesus disse: aonde a traça e a ferrugem tudo consome. Mas no céu há uma perfeição de cores, de luzes, de brilhos, de cheiros, de sabores, de sons,
de belezas, é um lugar perfeito, é um lugar que não foi maculado por qualquer maldade, por qualquer injustiça, está de acordo com o original, que saiu da mente de Deus, continua da mesma forma. Este mundo foi feito assim, mas ele foi deteriorado pela ação do pecado, da maldade dos homens, a destruição, a ambição, o orgulho. Até hoje os homens estão destruindo o planeta. João disse: eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. João disse: levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus desceu do céu, e tinha glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. João diz: eu vi um mar como que de vidro, eu vi os muros da cidade como ouro transparente, os fundamentos da cidade eram de jaspe, sardônico, topázio. O brilho daquela cidade resplandecia por todo o universo. Que perfeições nós podemos encontrar claramente descritas na Bíblia sobre o céu? Apocalipse 22, verso de número 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Não haverá maldições. Que é maldição? Aqui na terra, tudo que veio por causa do pecado é maldição. Tudo que entrou na história da humanidade por causa do pecado é maldição. Doença, morte, tristeza, angústia, medo, vazio, depressão, angústia, síndromes, pânicos, tudo é maldição. Nós experimentamos delas. Estamos debaixo do sangue de Jesus, mas isso não nos isenta de sentir muitas vezes o rondar dessas coisas. Ali não haverá maldição, mais nenhuma maldição contra alguém. 22:3 ainda diz o seguinte: e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Trono de Deus e do Cordeiro, diz que o governo é perfeito. Quem vai reinar neste lugar? Quem governa nesse lugar? Deus Pai e o Cordeiro, Deus Filho. E os seus servos o servirão. Tudo que nós fazemos aqui embaixo para Deus é imperfeito. Tudo. Por mais que eu tente pregar uma mensagem, mas bem preparada, é imperfeito. Minhas orações, imperfeito. Tudo que eu faço, tudo que você faz é imperfeito. Mas a Bíblia diz que ali nós o serviremos, e ali o nosso serviço será perfeito. 22:4, e verão o seu rosto. Outra tradução diz: e contemplarão a sua face. A nossa visão será perfeita ali no céu. Por enquanto eu estou vendo como um enigma. Está embaçado a minha visão. Por mais que eu entenda as coisas de Deus, ainda é limitado. Verso 4 ainda diz: e na sua testa estará o seu nome. Lá no capítulo 2 do Apocalipse diz que o Senhor Jesus vai dar para os vencedores uma pedra, uma pedrinha branca com um nome escrito nela. Aí uma senha. Agora fala de nome escritos na nossa testa, identificação. Então lá no céu a identificação e o acesso a Deus serão perfeitos. Você terá uma senha para ter conversa direta com Deus, para ter sua audiência com o Pai Celestial a hora que você precisar, sem intermediação nenhuma. Pedrinha branca, senha, nome escrito na testa, identificação. Ou seja, Deus saberá quem você é, você saberá quem Ele é. Capítulo 22, verso 5: e ali não haverá mais noite. À noite Ele põe limites a tudo. À noite você não consegue achar o objeto que caiu no chão. À noite você não consegue enxergar ao longe. À noite você não consegue trabalhar eficazmente.
A noite, na experiência humana, é uma limitação. É na noite que o mal prolifera mais, que o pecado prolifera mais. As boates, os lugares de prostituição, os âmbitos do crime funcionam melhor à noite. A noite traz uma ideia, então, de um certo pavor, temor e de insegurança. Mas a Bíblia diz que lá no céu não haverá noite. Também significa que o nosso conhecimento será perfeito. Não haverá essa noite da minha mente que tem limites, que só vai até certo ponto. A nossa mente será libertada de todo o bloqueio ocasionado pelo pecado. Os cientistas que hoje existem na Terra serão como alunos do jardim da infância, e todos os gênios e sábios serão como tolos, e o próprio sábio Salomão não passará de um intouco comparado com o conhecimento que teremos no céu. Jesus disse: está aqui alguém que é mais sábio que Salomão, ele será o Senhor do céu. Paulo diz: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 9 e 10. E por final, no verso de número 5 ainda diz: ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E o finalzinho diz: e reinarão para todo sempre. Reinarão para todo sempre. Paulo recebeu esta revelação do Senhor quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 15. Eu vou dizer resumidamente o que Paulo falou ali. Primeiro, ele fala sobre o corpo que nós teremos na eternidade. Nos versos de 40 a 43, eu vou resumir, ele fala da característica gloriosa do nosso corpo. Não mais haverá qualquer detalhe em nosso corpo que nos envergonhe ou cause constrangimento. Paulo fala que o nosso novo corpo será um edifício projetado por Deus. Se a nossa casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. No verso de número 44 de 1 Coríntios 15, Paulo fala que o nosso corpo será de natureza espiritual. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Todos os instintos carnais serão eliminados, porque a natureza da carne será completamente erradicada. Aí sim, nós ficaremos livres do corpo do pecado. Nós teremos uma potencialidade espiritual semelhante à que os anjos de Deus têm. Jesus disse: porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. Mateus 22, 30. Número 3, para encerrar: feito, este corpo será feito à imagem do Cristo celestial. Na ressurreição, Cristo se tornou o primeiro da ressurreição de milhares. Mas não é somente voltar à vida, é voltar a uma nova modalidade de vida. A ressurreição que Jesus anunciou para os salvos não é apenas então sair da sepultura, é sair da sepultura sem carregar nenhum vestígio mais do homem segundo a carne, mas trazer a imagem do homem segundo Deus. Conforme Efésios 2,7, a Bíblia diz que haverá uma sucessão de séculos vindouros, sobre os quais nada nos é revelado no presente. Certamente, à medida que essas eras bíblicas forem passando, conheceremos mais e mais as abundantes riquezas da sua graça e as incompreensíveis riquezas de Cristo. Nessas eras futuras, cantaremos o hino de adoração inspirado por Paulo. O que Paulo cantou? Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem conheceu os intentos do Senhor, quem compreendeu os intentos do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado?
Diga comigo, fique de pé, por favor. Diga comigo o que Paulo disse depois de pensar nisso e ficar extasiado. Ele disse assim, você vai repetir, porque dele, e para ele, e por ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.